Então, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre os processos de separação de mistura. Existem inúmeros processos de separação de misturas e eles são utilizados, né, justamente como o próprio nome diz, para a gente poder separar aqueles componentes que fazem parte de uma mistura. Lógico que a gente não vai ver todos aqui, e aí seria interessante que, por curiosidade, vocês procurassem algum material. Vou colocar aqui na descrição do vídeo algum material para que vocês conhecessem outros processos de separação de mistura além dos que eu vou falar aqui, tá? Mas o mais importante é saber como é que a gente vai escolher o processo de separação de mistura. O processo de separação depende das características da própria mistura, tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que olhar para decidir qual o melhor processo para separar os componentes da mistura é que tipo de mistura que a gente está falando. Se a gente estiver falando de misturas homogêneas, que são aquelas que apresentam aspecto uniforme, uma única fase, aí a gente vai usar um tipo de processo. Agora, se a gente estiver falando de misturas heterogêneas, que são aquelas que têm duas ou mais fases visíveis, a gente vai usar outros processos, que normalmente são processos mais simples, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nesse esquema que eu fiz para a gente entender melhor isso. Se a gente estiver falando de misturas heterogêneas, aí a gente tem dois tipos de processos, que são, no caso, a filtração e a decantação. E aí, como é que eu decido se eu vou usar filtração ou decantação? Se eu tiver uma mistura sólido com líquido, o melhor processo é a filtração. Por exemplo, igual a gente faz quando a gente vai fazer um café, por exemplo, né? A gente tem lá o pó de café misturado com o líquido e a gente quer separar o café do pó de café. Então a gente faz uma filtração. Um processo simples, né? Você coloca um filtro e esse filtro, ele tem o tamanho da superfície dele, os orifícios que ele tem são menores do que o tamanho das partículas do sólido. Então o sólido vai ficar retido aqui dentro do filtro e aí vai passar o líquido para cá, tá? Se eu quiser acelerar esse processo, eu posso adicionar aqui uma bomba de vácuo que vai fazer meio que uma sucção e vai adiantar esse processo. Agora, se eu estiver falando de uma mistura de líquido com líquido, o melhor processo talvez seja a decantação, tá? O que é a decantação? Você vai deixar ali descansar por um determinado período de tempo essa mistura, de forma que o material que tiver maior densidade, ele vai para a parte inferior aqui do pote, né? E o de menor densidade vai ficar na parte superior. E assim você consegue separar, por exemplo, você pode colocar aqui uma mangueira, um canudinho, por exemplo, e tirar separar os componentes. Pode ser, por exemplo, água e óleo, né? Se eu tiver água e óleo, o óleo vai ficar aqui na parte de cima, a água vai para baixo e aí eu consigo separar. Pode acontecer de eu usar a decantação para separar sólido e líquido, pode ser também. Água e areia, por exemplo, você pode deixar descansar, a areia vai decantar aqui embaixo e aí você tira a água aqui na parte de cima, tá? Mas esse procedimento normalmente é utilizado mais para líquido e líquido. Quando é líquido e sólido, é filtração. Uma outra forma de fazer, além de usar só um recipiente plástico ou um copo, por exemplo, a gente pode usar esse material aqui do laboratório que é chamado de funil de decantação. O que ele faz? Você coloca ali, por exemplo, a mistura de água e óleo. A água vai ficar aqui na parte de baixo, o óleo vai para a parte de cima. E esse funil ele é interessante porque ele tem aqui uma torneirinha. Então aí você consegue, abrindo essa torneirinha, você consegue deixar a água escoar. Quando a água terminar de passar, você fecha, troca o recipiente aqui embaixo e coloca o outro recipiente para pegar o óleo. Aí você conseguiu separar essa mistura. Agora, quando as misturas são homogêneas, os processos de separação são mais difíceis, porque os constituintes, né, eles estão melhor dissolvidos entre si, e aí é mais difícil de separar. Então, quando a gente tiver, por exemplo, a mistura sólido-líquido, por exemplo, água e sal, eu vou fazer o que a gente chama de destilação simples. Como é que funciona a destilação simples? Você vai aquecer aqui a mistura de água com sal. A água, como tem um ponto de ebulição menor do que o sal, ela vai evaporar aqui primeiro, e aí ela vai passar por essa parte aqui do equipamento, chamado de condensador, onde o gás, a substância no estado gasoso, vai virar líquido e aí ele vai cair aqui. Então você consegue separar, por exemplo, a água e o sal vai ficar retido ali porque ele não evapora na mesma temperatura que a água. Ele não entra em ebulição na mesma temperatura que a água. Agora, se eu tiver uma mistura líquido-líquido, tipo água e etanol, ou os componentes do petróleo, por exemplo, gasolina, óleo diesel, querosene, né? Eu preciso fazer uma destilação, é mais ou menos a mesma ideia, o mesmo conceito, só que tem que ser de forma fracionada. Como é que seria isso?
Dentro de uma coluna de destilação, que normalmente é muito grande, chega a ter até 20 metros, por exemplo, de altura, mas pode ser feito também em microescala dentro do laboratório, você vai aquecer e aí o líquido ele vai evaporando, né? Os líquidos de maior ponto de ebulição, eles vão ser retirados aqui nas primeiras etapas, tá? E os líquidos de menor ponto de ebulição vão sendo retirados nas etapas superiores. Por quê? Se você pensar que o aquecimento está sendo aqui na parte de baixo, né? Ali em cima a temperatura é menor. Então só vai conseguir evaporar até lá em cima quem tiver um ponto de ebulição, né? Que é a temperatura para entrar no estado gasoso, pequena, tá? Então, só resumindo, para a gente decidir o processo de separação de mistura, a gente vê primeiro se a mistura é homogênea, heterogênea, e depois vê se ela é uma mistura de sólido com líquido ou de líquido com líquido para a gente decidir qual que é o melhor processo. Agora a gente vai fazer um exercício, na verdade dois exercícios lá do PET, para ajudar vocês dentro das resoluções que vocês têm que fazer. Bora lá? Então, galera, eu trouxe aqui esse esquema que é o esquema que está na atividade número 1 do PET dessa segunda semana, tá? Ele traz aqui uma comparação entre um alambique, que é utilizado na produção, por exemplo, de cachaça, e um aparelho de destilação simples, que é utilizado dentro de um laboratório. E ele pede para a gente fazer uma comparação entre os equipamentos que são utilizados no laboratório e os equipamentos utilizados no alambique, então em micro escala e em macro escala. Lógico que tanto num quanto no outro, o processo que é utilizado é a destilação, só que aqui no caso do alambique você tem mais etapas de destilação, tá? Como eu estou querendo separar o álcool do caldo da cana, por exemplo, aí eu teria uma destilação fracionada. E aqui ele representa um aparelho de destilação simples. Mas isso não muda muito a montagem do equipamento, tá? Então, vamos lá. O que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente fale, por exemplo, esse número 1, o que ele significa aqui dentro dessa montagem. Eu trouxe esse exercício justamente porque ele traz alguns equipamentos do laboratório e não é muito comum a gente ir ao laboratório, né? Então, tem alguns equipamentos que a gente não vai conhecer os nomes. Então, vou colocar aqui alguns nomes utilizados nos aparelhos de destilação simples dentro de um laboratório, tá? Então, a gente vai ter uma fonte de calor aqui abaixo. Essa fonte de calor é como se fosse um fogareiro, tá? E aí a gente chama isso aqui de bico de Bunsen. Esse equipamento aqui, ele é como se fosse um fogareiro a gás que a gente vai aquecer a mistura que está aqui, por exemplo, água e sal, tá? Aí, outra coisa que a gente utiliza também é esse recipiente que tem esse gargalo fininho aqui e uma base arredondada. Esse recipiente, normalmente esses recipientes que tem aqui uma base arredondada e esse gargalo aqui, a gente chama isso de balão, tá? Nesse caso, então, aqui a gente tem um balão de fundo redondo. Tem balões de fundo chato, né? Que aí são utilizados também em outros processos dentro do laboratório. Então, isso aqui é um balão de fundo redondo. Esse outro equipamento aqui, para que ele serve? À medida que você aquece a mistura de líquido com sólido aqui, por exemplo, né, que é o recomendado para destilação simples, o líquido ele vai subir e aí ele subindo aqui na forma de vapor, ele precisa ser condensado, quer dizer, passar de novo para o estado líquido. Então esse equipamento aqui, ó, a gente chama ele de condensador. O que é esse condensador? Aqui, ó, tá vendo? Tem duas entradas de água. Tem uma entrada de água e uma saída. Entra aqui e sai ali. Essa água, ela vai passar aqui por fora desse recipiente e aí ela vai resfriar o gás e fazer ele ficar líquido de novo. Então, isso aqui chama-se condensador. E, por fim, a gente tem um recipiente para receber o líquido coletado. Esse recipiente no laboratório, esse copinho aqui, né, a gente chama de becker, tá? Isso aqui é um becker, ok? Então, a gente tem o balão redondo, o bico de Bunsen, o condensador e um becker aqui. Pode ser com QE, tá? Escrito em português aqui também, ok? Aí é o seguinte, gente. Ele quer que a gente compare isso, né? Como é que a gente vai comparar? Olha só. Esse número 1, que é a fornalha lá do meu alambique, ele pode ser comparado com o bico de Bunsen, beleza? Então, o número 1 pode ser comparado com o bico de Bunsen, que é o equipamento utilizado para poder gerar calor e fazer acontecer a evaporação do líquido. Ok. Outra coisa,
O balão de fundo redondo pode ser comparado com esse número 2 aqui, que é o lugar aonde vai estar a mistura, no caso lá do alambique, de caldo de cana, por exemplo, e álcool. Então, esse número 2 é chamado de tacho. Então, ali, o número 2, que é o tacho no alambique, é comparado com o balão de fundo redondo, tá? E aí, a gente segue, tá? O número 3, que é esse lugar aqui, que está cheio de água, né? A água vai entrar por aqui e vai sair, vai entrar por aqui, perdão, e sair ali em cima. Lá no destilador, lá no alambique, é chamado de condensador. Não sei se vocês lembram aí, teve um problema aí com a cervejaria Baker, que o condensador da fábrica de cerveja, ele teve, provavelmente ele estava furado, por exemplo, e aí teve um derramamento aí de um líquido usado na refrigeração. Lá eles não usavam água para resfriar, usavam o etileno glicol, que é esse que foi o maior problema, tá? Então esse número 3 que é o condensador, que é a serpentina lá no alambique, né? A gente chama isso aqui de condensador dentro do laboratório. É onde a água passa para poder resfriar o gás, né? E aqui o número 4, que no caso do alambique ele chama de recipiente coletor, é justamente o meu becker, tá? Que pode ser escrito assim também, tá? Que o becker, tá? Então a atividade número 1, ela queria comparar essas duas coisas justamente para mostrar para vocês alguns equipamentos usados na destilação simples do laboratório. Agora, um outro exercício que eu trouxe para vocês aqui é a atividade 5 do PET, que vai falar justamente para a gente observar aí esses três aparelhos que temos aqui e ver qual é o mais indicado para separar uma mistura homogênea. E aí precisa que a gente justifique a nossa resposta. Então, quais são esses aparelhos? Esse primeiro aqui é o mesmo que a gente estava trabalhando no exercício anterior, é um destilador simples, né, para destilação simples. E esses dois aqui são equipamentos de filtração, tá? Só que esse aqui está acoplado nesse esquema aqui, que é uma bomba de vácuo, tá? O que a bomba de vácuo faz? Ela, diferente da filtração normal, simples, como está acontecendo aqui, onde você tem a filtração fazendo a separação das misturas por gravidade, né? Que é a força da gravidade que vai puxar o líquido aqui e deixar o sólido preso ali. Aqui você tem uma aceleração desse processo, porque se acopla essa bomba de vácuo e ela causa uma sucção aqui, que vai fazer com que a filtração seja mais rápida, né? Às vezes a gente precisa de um processo mais rápido dentro do laboratório, então a gente acopla aí esse equipamento numa bomba de vácuo, tá? Essa vidraria aqui, o nome é interessante, chama Kitasato. É uma vidraria que tem uma saidinha aqui para você acoplar uma bomba de vácuo, tá? E aí é o seguinte, ele quer saber qual desses é mais utilizado ou mais recomendado para uma mistura homogênea. Como eu disse para vocês lá no começo da aula, vou até voltar aqui a anotação, se a gente tiver misturas homogêneas, a gente só tem dois processos usados, que é, no caso, a destilação simples ou destilação fracionada, se for, no caso, uma mistura mais difícil de separar, que é líquido com líquido. Se eu tiver misturas heterogêneas, aí sim eu posso usar a tal da filtração. Então, nenhum dos dois últimos equipamentos que são utilizados, no caso, para filtração, devem ser utilizados na separação da mistura homogênea. Então, para a gente, sobra só o número 1. Então, qual desses três aparelhos é utilizado na separação de mistura homogênea? O número 1, que é um aparelho de destilação simples. Aí ele quer que a gente justifique o porquê que a gente escolheu esse aparelho. Por que a gente usa destilação simples para mistura homogênea? Porque a mistura homogênea ela é constituída de materiais que são solúveis. E esses materiais sendo solúveis, existe uma dificuldade para separá-los. Então, por isso a gente usa destilação. Então, a gente utiliza o equipamento número 1, que é de destilação simples, pois a mistura homogênea tem uma maior dificuldade, né, no processo, ou apresenta uma maior dificuldade no processo de separação. Então é isso, pessoal.
Então, o que que a gente pode resumir aqui? Que para a gente decidir qual o melhor processo de separação de mistura, a gente tem que ver a característica da mistura, tá? Quais são os quatro principais processos de separação? Filtração, decantação, destilação simples e destilação fracionada. E aí a gente vai ver que a filtração é para quando eu tenho sólido com líquido, decantação líquido com líquido, e no caso das misturas homogêneas sempre tem que ser destilação. Pode ser destilação quando tem sólido com líquido, destilação simples, ou líquido com líquido, destilação fracionada. Espero que vocês tenham entendido aí os conceitos da aula, uma aula bem simples, bem tranquila de resolver. Façam os exercícios, os outros 3 exercícios do PET, tá certo? Registrem a resposta no caderno de vocês e até a próxima aula. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim aqui nos comentários ou pelo grupo que a gente criou do WhatsApp. Até mais, tchau, tchau.